E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje nós vamos aqui para mais uma aula da nossa preparação para o concurso do TJSP, vendo aqui a parte de matemática. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Considere a sequência. Ele dá a sequência aqui para a gente. Daí 1/3, 3/5, 5/7, 7/9, 9/11, etc. O produto entre o 30º e o 31º termos é igual a... Aí ele pede para a gente calcular. Muito bom. Então, é isso que a gente vai ver. Como que a gente tem uma sequência aqui, a gente tem que achar alguma lógica nessa sequência para basicamente poder resolver, né? Então, ó, vamos primeiro concentrar nos termos de cima. A gente tem 1, 3, 5, 7, 9, etc. Bom, esse aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, etc. Tem alguns jeitos da gente ver essa sequência aqui. O jeito que eu acho mais fácil de ver é fazendo assim, o dobro menos 1. Assim, ó, o dobro menos 1, ou seja, 1 vezes 2 menos 1, igual a 2 menos 1. Parece difícil, mas não é. O dobro menos 1, ó, o dobro de 2, 2 vezes 2 igual a 4. Menos 1 igual a 3. 3 vezes 2 igual a 6, menos 1 igual a 5. É sempre assim, ó. O dobro de 4. 4 vezes 2 igual a 8, menos 1 igual a 7, assim sucessivamente. Usando essa lógica, o 30º termo, se a gente pegar o dobro, é 30 vezes 2 igual a 60, menos 1 igual a 59. Continuando assim, o 31º termo, 31 vezes 2 igual a 62, menos 1 igual a 61. É como se a gente pegasse o enésimo termo ímpar, né? Pensa assim, o primeiro termo ímpar é 1, o segundo termo ímpar que existe é o 3, o terceiro termo ímpar é o 5, é como se a gente listasse todos os ímpares e fosse pegando. Então vamos lá, o 30º termo é 59 e o 31º 61. Vamos lá, a gente tem aqui, ó, escrever aqui em cima, o 30º termo é igual a, e o 31º termo é igual a, vamos lá, em cima é 61 e 60. Vamos lá, agora a gente pega o de baixo. O de baixo, vamos aqui. Ele é 3, 5, 7, 9, 11, etc. Vai indo lá. Beleza, e aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto. E a gente vai ter que achar o 30º e o 31º. Nesse aqui, ele tem uma sequência parecida. É diferente, mas dá pra gente seguir o mesmo princípio. É só a gente fazer o seguinte, o dobro mais 1. Por exemplo, 1 vezes 2 é igual a 4, mais 1. Opa, não, esquece, confundi aqui. 1 vezes 2 não é igual a 4 não. Tá de brincadeira, hein, professor? Tá errando pontinha básica. Não podemos errar na hora da prova. Aqui na hora do exercício tem que acertar, pode errar. Tem que acertar na hora da prova. 1 vezes 2 é 2. 2 mais 1 igual a 3. Ó, 2 vezes 2 igual a 4, mais 1 igual a 5. De novo, 3 vezes 2 igual a 6, mais 1 igual a 7 e assim sucessivamente. Beleza? Bem parecido com a outra primeira, né? Então a gente faz a mesma coisa com o número 30 e 31. Vamos lá. O 30 e o 31. Aqui é o dobro mais 1, né? 30 vezes 2 igual a 60. Mais 1 igual a 61. O 31 vezes 2 igual a 62. Mais 1 igual a 63. Muito bem. Então aqui é igual a 61. Aqui é igual a 63. E eu coloquei errado aqui, ó. O 30º termo, a parte de cima é 59, não 60. Opa, beleza. Se a gente for prestar atenção, a gente achando o de cima, a gente acha também o de baixo, né? O de cima, o de baixo é 2 maior, ou seja, 59 mais 2, 61. Mesma coisa aqui no 31. É 61 mais 2, 63.
Ah, mas professor, eu não consigo pegar essas manhas aí. Esse aí não tem jeito. É ir fazendo exercício, experimentando para ver como a banca funciona. Se você for ver nas nossas aulas aí do TJ, sempre tem uma pergunta desse tipo. E é fazendo o exercício que a gente vai conseguindo resolver os próximos, a experiência. Beleza, ele fala o seguinte, qual que é o produto entre um e outro? Vamos lá, né? Então vamos fazer aqui o produto. Ó. Então o produto é a multiplicação, não podemos esquecer. 59 sobre 61 vezes 61 sobre 63. Muito bom. Agora a gente pode aí tentar dar uma simplificada nisso tudo, né? A gente tenta aí simplificar. E como que dá? Bom, se a gente for ver, a gente tem o número em cima, que é 61, dividindo por 61. Opa, então estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número? É como se eu cortasse isso daqui. Muito bem. Quer dizer que isso aqui vira 59 dividido por 63. E aí, galera, aqui eu acabei não colocando a resposta nas alternativas, mas a resposta é 59 sobre 63. Vamos aqui para a próxima. São 3 os conjuntos. A totalidade de elementos que estão nesses 3 conjuntos é 42. Então, aqui a gente vai ter um diagrama de Venn famoso, né? 3 conjuntos. A totalidade de elementos é 42 dos elementos que estão em 3 conjuntos, ou seja, o que está aqui em 3 conjuntos, ou seja, o que está nesse meinho, é 42. Vamos lá. A totalidade de elementos que estão em 2 e apenas 2 desses conjuntos é 42. Ou seja, se eu chamar isso aqui de x, y e z, o que está dentro de x, de y e de z junto é 42. Logo, x mais y mais z igual a 42. Vamos lá. A totalidade de elementos que estão em 1 é apenas um desses conjuntos, também é 42. Vamos lá. Então, A, B e C. O que está nesse espaço aqui, está em apenas um conjunto. Então, similarmente, A mais B mais C igual a 42. Ó, sabendo que todas as seções e interseções desses 3 conjuntos há pelo menos um elemento, então, ou seja, nem A, nem B, nem C, nem X, nem Y, nem Z podem ser igual a zero, e que não há ascensão nem mesmo intersecção com o mesmo número de elementos, ou seja, A é diferente de B, que é diferente de C, que é diferente de X, que é diferente de Y, que é diferente de Z. Por exemplo, se A for igual a 1, nem X, nem Y, nem Z, nem B, nem C podem ser igual a 1. Então isso a gente tem que prestar atenção. Então o maior número possível para o total de elementos ter um desses 3 conjuntos é... Ele quer saber o seguinte, vamos pelo menos pensar aqui nesse que está aqui em cima, ó, nesse conjunto aqui de cima. Qual o maior número possível de elementos que eles podem ter? Para eu fazer isso, então, eu tenho que imaginar que aqui o Z, o B e o C vão ter o menor número possível de elementos. Vamos começar aqui com o A. Então, ó, se eu tenho que A mais B mais C igual a 42, eu penso assim, então o B e o C tem que ter o menor valor possível. Isso é verdade. O menor valor possível é 0? Não, porque já falaram que não pode ser 0, que todos eles têm algum elemento. Tá ok. Então não pode ser 0. O menor número depois do 0 é 1. Beleza. Só que eu não posso dizer que o B e o C valem 1, né? Porque eles não podem ter o mesmo valor. Então eu vou estabelecer que um vale 1 e o outro vale 2. Então eu vou fazer isso aqui, ó. A mais 1 mais 2 igual a 42. A igual a 42 menos 3, né? Porque 1 mais 2 igual a 3. A igual a 39. Então beleza, achamos aqui 39.
Então a gente já tem aqui que dentro desse conjunto maior, a gente tem esse 42 mais 39. Por enquanto é esse valor. Agora a gente tem aqui ó, o x, o y e o z. Vamos lá. Eu tenho que x mais y mais z igual a 42. Então a gente vai pensar da seguinte forma. X e y fazem parte do que eu quero que seja grande. Logo, eu tenho que deixar o z pequenininho. Mas tem um problema, o z não pode ser 0, porque tem que ter alguma coisa dentro do z. O z não pode ser 1, porque a gente já tem o 1. O b é igual a 1. O z não pode ser 2, porque o c já é igual a 2. Então, o c, o menor número que ele pode ter é 3. Então, vamos lá. X mais y igual a 42 menos 3. X mais y igual a 39. Professor, mas qual o valor individual de x mais y? Não faz diferença, porque ambos vão estar juntos aqui dentro desse conjunto em cima. Então não faz diferença. A soma deles é 39. Por isso que pode ter dois 39s aqui, porque o a vale 39, mas nem o x nem o y vale 39. A somatória deles que vale 39. Por exemplo, o x pode valer 25 e o y 14, ou o x pode valer 20 e o y 19, e assim vai. Vamos lá. Então tenho 42 mais 39 mais 39, ou seja, 2 mais 9, 11, mais 9, 20. Coloco 0, sobe 2. 4 mais 2, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. 120, que é aqui a nossa resposta, a letra B. 120 elementos é o máximo que pode ter em um desses três conjuntos. Próxima questão. Duas máquinas idênticas e com a mesma capacidade de produção reciclam, trabalhando juntas e ao mesmo tempo, certo volume V de um mesmo material. Ou seja, elas, ó, então, seja duas máquinas com a mesma capacidade, ao mesmo tempo elas fazem V em 5 horas e 10 minutos. 5 horas e 10 minutos é a mesma coisa que 610 minutos. Não sei se vamos precisar disso em minutos ou em horas, mas vale aí. Não, 610 não. 310 minutos. Vamos lá. Uma nova máquina com uma tecnologia mais avançada foi adquirida e colocada para fazer a reciclagem do referido material juntamente com as outras duas máquinas. Sabendo-se que a nova máquina tem a capacidade de reciclagem 10% maior que as outras duas máquinas, ou seja, se as outras máquinas tinham capacidade 1, essa aí tem capacidade 1,1. É esperado que as três máquinas trabalhando juntas e ao mesmo tempo reciclem o dobro do volume V do material em questão em no mínimo. Opa, então a gente tem aqui uma regra de 3. Vamos ver aqui o que muda e o que deixa de mudar. Vamos lá. Ó, é o seguinte, o que a gente sabe que tem. Sabe que primeiro reciclava V e depois passou a reciclar 2V, né? Então, peraí, deixa eu corrigir aqui. Vamos lá, aqui ele vai querer o tempo. Vamos começar pelo tempo aqui então. Ó. Então ele começa com 5 horas e 10 minutos e ele quer saber o tempo. O tempo vai ser X. Vamos aqui para o próximo. É o volume. E aqui a gente vai ver se o volume ele é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Pensa assim, mantendo fixo os outros parâmetros. Para eu aumentar o volume, eu tenho que aumentar o tempo ou diminuir o tempo? Eu tenho que aumentar o tempo gasto. Isso mesmo, se eu gastar mais tempo, eu reciclo o maior volume de material. Então quer dizer que o volume é diretamente proporcional, ele vai aqui na mesma fluxo do X. Então aqui é V e aqui é 2V. Vamos lá, ele é diretamente proporcional. Vou colocar um D de diretamente proporcional. Agora nós temos a capacidade das máquinas.
Primeiro aqui a gente tinha duas máquinas, e as duas máquinas tinham capacidade, né, de 2, porque uma máquina tinha capacidade de 1 e a outra tinha capacidade de 1, logo elas tinham capacidade de 2. Aí agora comprou uma terceira máquina, e essa máquina tem a capacidade de 10% maior, ou seja, uma máquina com capacidade de 1, uma máquina com capacidade de 1 e outra máquina com capacidade de 1,1, né? 10% maior. Então a capacidade total agora é 3,1. Agora, pensando assim, mantendo o volume constante, se eu aumento o número de máquinas, eu gasto mais ou menos tempo para produzir? Eu gasto menos tempo, né? Então, isso aqui é inversamente proporcional. Então agora a gente pode fazer aqui a nossa regrinha de 3. Vamos lá. A gente tem o x e a gente deixa o x de um lado da equação. Então a gente deixa 5 horas e 10 minutos sobre x, que vai ser igual a... Aqui a gente deixa o que é diretamente proporcional, a gente deixa no mesmo sentido que está aqui. Multiplicado por o que é inversamente proporcional, aí a gente inverte também. Então 3,1 está embaixo, vai para cima. O 2 que está em cima vai para baixo. Muito bom. Agora a gente tem aqui a nossa conta. Vamos escrever aqui na próxima página. Então eu tenho 310 minutos, né, que é 5 horas e 10 minutos, sobre x, que é igual a v sobre 2v, que multiplica 3,1 dividido por 2. A gente faz essa multiplicação aqui, né? V vezes 3,1 é 3,1v. 2v vezes 2 é igual a 2 vezes 2, 4v. Muito bom, a gente tem o v multiplicando em cima e dividindo embaixo. Então a gente pode cortá-los. Então a gente tem que 310 sobre x é igual a 3,1 sobre 4. Ok, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai passar esse x que está aqui dividindo, a gente vai passar multiplicando para o outro lado. 310 igual a 3,1 dividido por 4, que multiplica x. E agora a gente vai passar essa fração para o outro lado, só que a gente vai fazer naquele esquema, né? O que está multiplicando aqui passa dividindo, e o que está dividindo passa multiplicando. Então a gente vai ter o seguinte. A gente tem então que x é igual a 310 dividido por 3,1 vezes 4. 310 dividido por 3,1 é igual a 100. 100 vezes 4 é igual a 400. Então x igual a 400. Só para a gente fazer, 310 dividido por 3,1 dá 100 vezes 4. Então x vai demorar 400 minutos. 400 minutos são quantas horas? Bom, se 5 horas são 300 minutos, 6 horas são 360 minutos, 6 horas e 40 minutos, que é o tempo que vai gastar, que é a nossa alternativa E. Aí você pensa, poxa, mas tem mais máquina e gastou mais tempo? Sim, tem mais máquina e gastou mais tempo, porque tinha o dobro de volume para ser trabalhado. Às vezes a gente se confunde em coisa que não é para se confundir. A gente fala, poxa, tem mais máquina? Tem que gastar menos tempo. Não necessariamente. Ele colocou mais volume para trabalhar. O que importa é a gente acertar. Sobre o preço P de venda de determinado produto, aplicou-se um aumento de 15%. Ou seja, eu tinha 1 vezes P. Aí eu passei a ter 1,15 vezes P. E sobre o novo preço de venda, aplicou-se dias depois um desconto de 10%. Quanto que é 10% de 1,15? Vamos lá. 1,15 é 100%. Se eu dividir isso aqui por 10, eu pego essa vírgula e passo para cá. Então, 0,115 é igual a 10%. E para ser um desconto, quer dizer que é 100% menos 10%, ou seja, 1,15 menos 0,115. Vamos fazer aqui essa conta. 1,15, coloco 0, menos 0,115. Vamos lá. 0 não pode. Isso aqui vira um 4, aqui vira 10. 10 menos 5, 5. 4 menos 1, 3. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Ou seja,
1,035. Então, 1P, 1,15P, 1,035P. Após essas duas mudanças, comparando o preço de P ao preço final de venda, o produto aumentou. Olha aí, a gente, sem saber, acabou já fazendo o exercício inteiro. 0,35P, lembra que se isso aqui é o 100%, isso aqui seria a dezena, isso aqui é a unidade, isso aqui o 0, etc. O decimal, né? Então, é isso aqui por cento, ou seja, 3,5%. Se você ainda tivesse dúvida, não sei se é 3,5%, 35%, 0,35%, nas alternativas não tinha nenhuma outra que acabava com 3 e 5, tirando a alternativa A. Então, mesmo que a gente não soubesse direito onde fica a vírgula, a gente olha as alternativas e vê que só tem uma alternativa que tem 3 e 5, em sequência aí. Aí, mais uma questãozinha. Em relação ao total de administradores judiciários em determinado estado no ano de 2018, 3/10 estão prestes a se aposentar. Lembrando que 3/10 é igual a 30%, né? Opa, beleza. Então, a gente sabe que 30% vai se aposentar. Dos demais, ou seja, os demais são 70%, né? Porque se eu tinha 100, se eu tinha total e tirei 3/10, agora me sobraram 7/10, ou seja, 70%. Dos demais, 5% foram contratados em concursos públicos realizados na década de 2000. Ou seja, 5%. Mas é 5% do total? Não, 5% desses 70% aqui. Que equivale a 3,5% do total. Como você sabe disso? Bom, porque se 70% é 100%, 10% é 7. E daí eu faço metade disso. Se eu dividir por 2, é 5%. E se eu dividir isso aqui por 2, 3,5%. Por isso que eu sei. Daí eu faço 70 menos 3,5. Menos 3,5. Isso aqui me veio com 66,5. Então, 3. Eu vou colocar aqui, 5% dos que sobraram, que é 3,5 daquele total, dos anos 2000. E me sobrou 66,5. Vamos lá. E 1/5 do restante foi contratado em concursos públicos nos últimos 5 anos, ou seja, de 2013. Lembrando que a gente aqui está no ano de 2018. A gente não pode achar que está em 2020, porque senão a gente pode errar a questão, né? 2018, 2013 a 2018, foi contratado em concursos nos últimos 5 anos. Então a gente tem que 1/5. 1/5, ou seja, 20% do restante. 20% do restante é 6,65 vezes 2. Isso que é igual a 13, vamos fazer aqui, 6,65 vezes 2. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 6, 12, com mais 1, 13, sobe 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, 13,30 do primeiro total lá. Vamos lá. Do total de administradores judiciários no ano de 2018 nesse estado, os que foram contratados em concursos públicos nos últimos 5 anos correspondem a... Olha aí, a gente já acabou fazendo a conta. 13,3%. Então, é a alternativa D. D13 a menos D17. Isso, a gente foi aí fazendo as continhas e foi vendo. Nenhuma conta muito difícil assim, mas tem que prestar atenção para não errar. Em um concurso somente para os cargos A e B, a razão entre o número de candidatos inscritos para o cargo A e o número de candidatos inscritos para o cargo B era de 2/3. Ou seja, ele não está falando aqui 2/3 do total. Ele está falando o seguinte: A sobre B
é igual a 2 terços. Quer dizer que A mais B é igual a 5 partes, vamos falar assim. É como se eu tivesse aqui em cima 2 quadrados, embaixo 3 quadrados, cada um igual a um dos 2 quadrados de cima. E o total são 5 partes iguais. No dia do concurso, vamos lá. No dia do concurso, 40 candidatos inscritos para o cargo A e 120 inscritos para o cargo B não compareceram. Então vamos aqui, Não. 40A e 120B. E lembrando que A sobre B é igual a 2 terços. E a razão entre o número de candidatos que fizeram a prova para A e o de candidatos que fizeram a prova para o cargo B foi de 3/4. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, A menos 40 dividido por B menos 120 é igual a 3/4. Dessa forma, a diferença entre o número de candidatos que fizeram a prova para o cargo B e o número de candidatos que fizeram a prova para o cargo A foi, então a gente tem que achar quanto que vale A, quanto que vale B e fazer a diferença entre quantos fizeram a prova. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar o A ou o B para fazer o método da substituição. Isso aqui a gente faz rapidinho. Eu tenho A sobre B igual a 2 sobre 3. A gente tem na nossa playlist de equações como fazer isso. A gente tem o número que está dividindo, a gente vai passar ele para o outro lado aqui, multiplicando. A gente fica aqui A igual a 2 terços de B. Muito bem, agora a gente pega esse valor, A igual a 2 terços de B, e substitui aqui nesta conta. Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar o B que está dividindo multiplicando e esse 4 que está dividindo multiplicando. Vamos ficar com essa conta. 4 que multiplica A menos 40 é igual a B menos 120 que multiplica 3. Vamos fazer a chamada distributiva, que é multiplicar esse 4 vezes A e vezes 40 e multiplica esse 3 por 120 e por B. Vamos lá. 4 vezes A, 4A, menos 40 vezes 4, 160, é igual a B vezes 3, 3B. 120 vezes 3 é menos, 360. Agora a gente substitui o A por 2 terços de B. Vamos lá. Então eu tenho 4 que multiplica 2 terços de B menos 160 é igual a 3B menos 360. Eu vou passar esse 160 que está subtraindo, passar para o outro lado somando. Então a gente tem o seguinte, 4 vezes 2, 8 terços de B igual a 3B menos 360 mais 160. Isso aqui, menos 360 mais 160, é igual a 200. Então, 3B menos 200. Olha, como o 3 está dividindo tudo o que tem aqui, eu passo ele para o outro lado multiplicando. Então, fica 8B igual a 3 que multiplica 3B menos 200. Isso aqui fica, então, com 8B igual a 9B menos 600, porque a gente multiplicou 3 vezes 3B, 3 vezes 200. O que acontece? Esse 6, a gente tem aqui, 8B igual a 9B menos 600. Esse 600 está negativo, vamos passar ele para o outro lado para ele ficar positivo. E aí a gente pega esse 8B e passa para cá, para tudo que é B ficar junto e tudo que não é B ficar junto, só que do outro lado. Então a gente tem 600 positivo, porque ele estava negativo, a gente passou para o outro lado, é igual a 9B menos B. A gente vendo isso, 9 menos 1, a gente tem que 600 igual a B. Muito bem, achamos aqui a resposta. A nossa resposta é que 600 é igual a B.
A gente pode apagar aqui. Porque a gente achou que 600 é igual a B. Muito bom. A gente tem o seguinte, ó. 600 é igual a B. Agora a gente substitui. A gente tem que A sobre B igual a 2 sobre 3. Então a gente tem o seguinte. A igual a 2 terços de B. A igual a 2 terços de 600. Muito bem. 600 dividido por 3 é igual a 2 vezes 200. A igual a 400. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vai subtrair os que faltaram para achar quantos fizeram a prova. Então no A faltaram 40. Então é 400 menos 40 igual a 360. E no B faltaram 120. Logo, 600 menos 120 é igual a 480. Ele perguntou o que para a gente? Ele perguntou o seguinte. A diferença, ou seja, um menos o outro, dos que fizeram a prova para B e dos que fizeram a prova para A. Então, se quem fez a prova, quem fez A foram 360 pessoas, e quem fez B foi 480, aí eu faço a subtração. 480 menos 360 é igual a 120 pessoas de diferença que fizeram a prova do cargo A e do cargo B. A aula de hoje vai ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, comenta pra gente tentar corrigir aí, fazer um vídeo explicando melhor a dúvida e dar uma conferida no Instagram, porque quando vai ter vídeo novo aqui, lá eu aviso antes. É isso e obrigado.